Bom, vamos lá, professor. Vou fazer a apresentação aqui. Bom, então, primeiramente, um resumo do projeto. O nosso projeto é o projeto DVD, que consistia basicamente em você fazer a desmontagem de um aparelho DVD que é pouco usado, né, já está ultrapassado, está defasado, né? E aí, com a desmontagem com o auxílio de uma chave de fenda, a gente iria desmontar os componentes, passar um pano para limpar ou tirar o pó, que já é muito antigo, e assim poderíamos analisar melhor cada componente e ver a função. Esse trabalho foi feito pelo grupo dos alunos do quarto ano, que está ali a lista dos nomes, e também foi orientado pelo professor Edson. Tá, aqui mais para baixo. E aí, o grupo, ele se desenvolveu... Não, posso subir um pouquinho. Ele desenvolveu basicamente o projeto em 3 etapas, que seria a desmontagem e a identificação dos componentes, que foi o que eu já falei, o relatório do projeto, que é esse documento que está aí na frente, e também a edição de imagens. Então, primeiramente, a gente realizou, como eu já falei, aquela desmontagem, fez a análise das peças, e depois a gente foi dividindo para poder fazer o relatório. E nessa etapa, a gente dividiu o grupo para elaboração do documento, para agilizar o processo de desenvolvimento e tal. E porque assim a gente buscava agilizar e também fazer focar mais, deixar cada um mais focado em uma parte, para poder desenvolver melhor. E aí, depois de finalizado isso, a gente foi para edição de imagens, colocando setas de identificação e quadrados também para identificar a área que a gente queria apresentar. E para finalizar, depois que a gente acabou as etapas que eu já citei, o grupo fez uma reunião virtualmente pelo Teams para revisar o ponto a ponto do relatório, para identificar possíveis erros de ortografia e também falhas no projeto. E aí, após tudo isso, a gente fez uma inspeção do documento e foi desenvolvida a conclusão do projeto e realizada a formatação do documento. E agora o Juninho com a Bom, introdução. é, o docente responsável pela disciplina técnica, ele propôs para nós, os alunos do quarto ano do ensino médio, integrado ao curso de Mecânica de Aeronaves e Aviônicos, o desenvolvimento de um projeto no qual os alunos deveriam escolher um dispositivo eletrônico e esse dispositivo ele deveria ser exclusivamente reciclado ou reutilizado e desmontá-lo, identificando e nomeando todos os componentes desse dispositivo. E é importante dizer que os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa jornada no IFISP, até o presente momento, serão utilizados na identificação dos componentes. O projeto ele será desenvolvido para a realização de um trabalho escolar solicitado pelo professor, o qual tem em vista a reutilização dos componentes eletrônicos em desuso nas casas dos alunos. E agora um pouco dos objetivos. O objetivo do projeto, ele buscava principalmente a aprendizagem dos alunos sobre os componentes de elétrico e eletrônico presentes no DVD. E assim, o que a gente pretendia com isso? Aprimorar a habilidade de análise de cada componente. Então, você visualiza o componente, sabe qual que é a função, qual o nome, onde vai ser usado, tudo mais. E com isso, o projeto tinha por finalidade promover um contato direto dos membros do grupo com as peças de um aparelho, que mesmo em desuso, ainda representa um grande avanço tecnológico e possui um circuito elétrico muito interessante de ser analisado, que é o DVD. Então, os objetivos específicos. O primeiro, desmontagem do aparelho DVD. Em seguida, uma limpeza superficial do aparelho. Terceiro, análise do circuito elétrico do aparelho. Em seguida, a remoção dos componentes. Limpeza das partes para poder analisar de forma correta. Teste de funcionamento dos componentes. E seleção dos componentes em bom estado para a elaboração do projeto. Bom, então vamos agora ver como é que foi feito tudo isso daí. Bom, primeiramente aqui, esse é o dispositivo, ele é de propriedade de um dos alunos, em que estava em desuso, como a gente está falando de um dispositivo antigo. Ele, após ser aberto com a simples chave de fenda, a gente conseguiu ter o acesso ao dispositivo interno. Como a gente pode ver, por se tratar de dispositivo de leitura de um DVD, ele consecutivamente vai ter um setor de leitura, de giro do disco rígido, de processamento dos dados, de interface com o usuário. Vamos ver uma foto melhor aqui para a gente vai ver isso tudo mais específico. A retificação da energia de entrada e toda a análise para transmitir os dados para a televisão, para um dispositivo de áudio.
Bom, aqui atrás a gente consegue ver esses componentes que são de saída de sinal analógico, mais conhecidos, mais utilizados é o amarelo, o vermelho e o azul, que eram mais utilizados, né? Hoje em dia nós já substituímos esses sinais analógicos por sinais digitais de melhor qualidade. Já na parte interna, a gente vê alguns setores importantes, como um botão. Agora, olhando para uma usabilidade desses dispositivos, de como eles poderiam ser usados, a gente tem um botão de alta tensão. Aqui a gente pode ver a robustez dos fios em relação a alguns outros, porque ele traz a tensão alternada da tomada, certo? 110, 220. E por isso a robustez. E ele, por ter essa característica, ele pode ser muito útil em outros circuitos que a gente possa utilizar para alta corrente, para alta tensão, por se tratar de um botão de alta tensão. Esse botão está aqui melhor ilustrado nessa parte, é um botão táctil. Aqui mais à frente também, na frente do dispositivo, a gente já tem um setor de interface, tendo um conector para microfone, uma entrada para disco rígido externo, disco SSD externo. Por exemplo, você pode plugar seu celular, um pendrive, conseguir ouvir música, ver vídeos, porque é um dispositivo de mídia, né? Aqui a gente tem a interface primária básica com o usuário, um display para também interface e um sensor que pode ser empregado em inúmeros circuitos, assim como o display, assim como os botões, que a gente vai falar um pouco mais à frente. No caso, o sensor de receptor do controle remoto. Mas centralizado, a gente tem um setor complexo aqui de uma placa central de controle e de retificação da tensão. Aqui a gente tem uma bobina, inúmeros capacitores, resistores. Abaixo da placa também tem componentes. Aqui atrás a gente vê aqueles conectores que a gente já havia falado. Aqui a gente tem vários fios POP saindo aqui, indo para o dispositivo que a gente vai ver mais à frente. Então aqui, como a gente pode ver alguns seis aqui, eles são de controle, de leitura de controle desses sensores, motores de tensão, corrente, frequência, para fazer essas leituras, por exemplo, do CD, processar, transformar esses sinais analógicos, amplificando, diminuindo e colocando tudo na saída. Também vai ter a parte de comunicação aqui a gente vê mais para baixo o setor de retificação, né? Que ela vai entrar aqui e vai se distribuir para a placa mais para cima, ela vai meio que pegar esse sentido. Enfim, entraremos tanto em detalhes de engenharia elétrica aqui, por se tratar de uma coisa bem mais complexa. Mas, em geral, ela vai fazer desse setor aqui, ela vai pegar e retificar, a gente vê bobinas, capacitores. Aqui a gente tem um CIs para fazer essa retificação. Mais à frente, um CIs de controle, mais para a parte de tratar os dados e enviar pela saída. Como a gente falou, como se trata de um DVD, ele vai ter o setor, que é uma gaveta, onde a gente adentra o CD, o DVD, porque ele é de ambos, e teríamos o canhão, que ele vai se movimentar unidirecionalmente para fazer a leitura ao longo de todo o CD. A gente vai ter um motor de rotação do CD, a gente vai ter um motor que vai fazer esse canhão movimentar, e a gente vai também ter outro motor que vai fazer a gaveta abrir. A gente vê que ela está aberta aqui, né? Onde a gente insere o CD, a gente clica no botão e ele fecha. Juntamente com... já vamos ver mais à frente. Aqui tem mais uma foto do motor e tal. Bom, e analisando numa visão geral, aqui a gente especificou algo melhor, em que o projeto especifica, em que como a partir de todo esse entendimento de abertura, identificação, a gente consegue interpretar qual que é a funcionalidade padrão, objetiva desse sistema. Através de uma linearidade, vamos aqui entender ela. Com a retificação da tensão, a gente consegue pegar um dispositivo que pode funcionar em qualquer tomada. Aí a gente vai pegar 110, 220 e transformar uma corrente contínua de desejo da placa, normalmente é contínuo. Depois desse processo, essa tensão ela vai alimentar todos os circuitos, desde os motores aos CIs, vai disponibilizar o dispositivo funcionar. A partir disso, tem um setor lá destinado a essa retificação. A gente vai ter com o CD, os motores girando, ele vai fazer a leitura. Essa leitura ela vai ser enviada pelos cabos que a gente viu mais à frente. Acho que fica até um pouco mais didático eu voltar aqui. Elas vão voltar para os fios, vão ser interpretados pelos CIs e vão ser enviados pelas saídas analógicas. Em geral, é assim que o dispositivo funciona. Entra a tensão, alimenta toda a placa, faz a leitura do CD, joga para os CIs de controle e enviam processamento e enviam para saídas analógicas. Assim como pode ter a opção também de fazer análise do USB que fica externo. Isso é um extra. Em geral, é assim que ela funciona. Bom, agora vamos falar um pouco mais da reciclagem, tudo isso para ver, interpretar e entender como ele funciona, para que serve e quais são os dispositivos, para a gente poder tirá-los e usá-los para as outras coisas. Tratamos aqui de um dispositivo reciclado.
Então, onde a gente poderia usar? Uma das aplicações seria como a gente está falando de uma gaveta que ela abre e fecha ali em cerca de 15 centímetros, 10 centímetros, a gente tem um deslocamento de um eixo. Se a gente souber adaptar esse sistema numa parede, para uma porta, num alçapão, num chão para um alçapão, ou numa parede de um banco, assim, de um cofre, a gente pode ter um sistema elétrico de botão, que a gente pode usar aquele botão do eject da parte de interface externa, para fazer a gaveta abrir e fechar com esse botão aqui, que a gaveta seria utilizada como uma chave, uma tranca elétrica. E assim a gente já pode ter um sistema de segurança, claro que ele vai ser frágil, então a gente vai ter que mexer um pouco com marcenaria, algum tipo de pedaço de metal para reforçar, mas em si o abre e fecha a gente já consegue ter uma trava elétrica. Outra aplicação seria utilizando a placa chaveada, a gente já tem uma fonte de alimentação, sem precisar usar o que 50% do que tem na placa, a gente já consegue ter uma fonte de retificação de boa qualidade, porque a gente trata de um DVD, ele tem motores, então ele precisa de uma robustez na tensão e na corrente grande, o que é provido por essa fonte de alimentação. Então, utilizá-la, ela é muito útil, porque todos os circuitos que a gente for precisar, vai precisar de um tipo de tensão de alimentação, seja alternada, majoritariamente, eu diria 90% dos sistemas eletrônicos são de corrente contínua. Então, ter uma fonte dessa te abre um leque enorme para qualquer projeto. Então, aqui não é necessariamente fala de um, e sim de milhares de possibilidades, com o simples uso e reciclagem da fonte, que é essa placa central aqui. Mesmo que a gente não vá usar os outros periféricos, só de conseguir pegar a alimentação dessa parte já é algo muito útil. E tem inúmeras outras aplicações, como utilizar um motorzinho para girar um ventilador, criar um ventilador com os motores que são de alta velocidade. A gente tem a movimentação do canhão, então a gente tem outros eixos móveis. Há infinidade de possibilidades. Carlos? Agora vejamos a viabilidade do projeto. A viabilidade do projeto, neste atual momento, ela é praticamente nula devido à pandemia que nós passamos. E vale ressaltar que, com o passar da pandemia, com o afrouxamento das normas de restrição, o projeto se torna viável, pois os alunos poderão se reunir para construir a fechadura eletrônica. Com base nisso, os materiais recicláveis necessários e os dispositivos mais conservados do DVD, eles já foram selecionados e separados pelos alunos. E o que os alunos estão fazendo agora é apenas aguardar a liberação para que eles possam se reunir, provavelmente no IFISP, no Campo São Carlos, para poderem construir a fechadura eletrônica. E também, enquanto à disponibilidade de ferramentas, o IFISP tem um hangar que tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas pelos alunos, com a devida autorização do responsável pelo hangar. E, caso não for possível utilizá-las, os alunos optarão por utilizar ferramentas próprias. Bom, agora a conclusão. A usabilidade de um leitor de DVD, ela pode estar fora de sua função principal, a qual foi produzida com tal finalidade final. Quando se descarta um dispositivo eletrônico, também se descartam inúmeros outros possíveis circuitos que poderiam ser criados com aquelas peças e componentes do DVD descartado. No presente trabalho, foi utilizado o leitor de DVD, um dispositivo que já estava em desuso, mas que pode ser útil para uma didática de aula acerca dos componentes de um dispositivo de leitura e processamento de dados visuais e sonoros de um mero disco rígido, como também de projeto de reuso, pensando e desenvolvendo formas de transformar o que já se era sucata em novas utilidades, que é o que nós estamos querendo fazer com este projeto, a construção da fechadura eletrônica. E ainda assim, a realização deste projeto ilustra a importância do pensar sobre o que e como fazer com dispositivos eletrônicos antigos defasados, mas não necessariamente inúteis, podendo ser empregados em inúmeros outros circuitos, ou ainda serem devidamente descartados em ecopontos.